Essa aqui é a sala mais especial, a mais cara de som que já foi feito Estéreo no Brasil. Estéreo. No Brasil. Galera, nós estamos aqui numa feira de áudio muito irada. Os caras que estão fazendo o nosso cinema, que é o Tom da Nemesis e o Rodrigo da Next Sound, convidaram a gente para vir aqui conhecer. Uma coisa única, tá? Não existe nenhum outro desse no Brasil. Agora a gente pode falar um pouquinho mais alto, porque a gente tava lá fora junto com todo mundo. Essa aqui é a sala mais especial, a mais cara de som que já foi feito Estéreo no Brasil. Estéreo. No Brasil. Esse setup completo aqui vale 5 milhões de reais. E aqui hoje a gente vai testar. Poder fazer um review com vocês, testar, porque eu e o André, a gente não tem nenhuma experiência fora estar em salas de IMAX muito boas. E agora a gente vai poder ouvir e perceber a diferença de um som ultra high-end para um som normal. Fazer um walk around geral e ver o que a gente vai querer colocar no cinema também, né? Bom, uma das coisas que tem assim mais iradas, assim, essa caixa ela é completamente feita, e isso é uma coisa que eu comecei a perceber, que tudo ali, todos os equipamentos que eles usam não tem nada a ver com o material usual, né? Quando eu falo de caixa torre, a gente pensa na hora em madeira, compensado, MDF, etc. Essa caixa aqui, ela pesa 150 quilos, é mais que eu e o André juntos, porque ela é feita com pó de mármore e resina, então é tipo, tá mármore, hein? cara. Então, tá bom, nós dois juntos pesamos mais que a caixa. É um pouquinho mais que a caixa. Pouco mais. Ela é feita com um material completamente diferente, e se você andar aqui em volta dela, você não vai achar ela não tem nenhum buraco, ela não é ported, né? Ela é completamente selada. É uma estrutura só, né? Isso. E tem umas coisas assim, por exemplo, eu fui perguntando pro Tom tudo que tinha de diferente na caixa. E aí tem uma coisa muito louca. Ela tem um tweeter de diamante. Por que usar diamante? Ele precisa movimentar muito rápido e ele nunca pode se distorcer. Se o material mexer, ele vai gerar distorção no áudio. Então o que acontece? Quando você usa o diamante, é uma estrutura que ele é enrijecido, ele é muito forte, ele não vai distorcer conforme ele está movimentando, e ao mesmo tempo ele pode ser muito fino, logo muito leve. E aí fica muito fácil essa movimentação, a gente consegue ter níveis de audição muito mais altos, só que sem nenhuma distorção. Quando você está ouvindo um set de caixas desse em estéreo, uma das coisas mais raiz de se fazer é ouvir em vinil. Eu quero ouvir tocando de um disco de vinil. Eu quero ouvir de uma maneira analógica. Porque é analógico, não digital. Agora, esse toca-discos aqui, ele é completamente diferente, Isso é uma coisa importante falar. Pô, analógico é sempre melhor que digital. A gente fala isso muito de câmeras também. Pô, a gente tá filmando com a 7S3 aqui. A melhor câmera que existe no mundo é uma IMAX 70mm. Porque a tecnologia do analógico, digital não conseguiu chegar perto. Mas a mesma coisa vai no som. Mas só um parênteses importante. O toca-disco que você compra de R$400 no Mercado Livre não vai ser melhor que o MP3 seu do Spotify. Isso é fato. Mas nesse nível, tô certo, né? Nesse nível eu estou certo. Então aqui você tem a melhor quantidade, a melhor qualidade em caixa para som estéreo e o melhor jeito de ouvir. Isso. É no vinil. E é incrível, tipo, tudo deles tem alguma coisa muito exótica, né? As caixas eram de mármore com tweeter de diamante. Esse aqui eu já cheguei, na hora que eu encostei aqui eu senti um ar. Parecia uma mesa de hóquei. Ele tem um rolamento aqui, que é um air bearing, então é um rolamento de ar, para fazer com que essa agulha aqui, ela pese apenas o que ela precisa pesar, que são 2 gramas. Então ela vai soltar aqui, ó, mas parece que a gente está em gravidade zero quase, assim, a gravidade da Lua. Isso é incrível, porque não tem atrito. E uma coisa muito legal que você pode reparar é que ela anda horizontalmente. Ela não vai fazer que nem um disco, toca-discos comum, que você tem a alavanca que a agulha vai seguindo, porque de pouco em pouco, isso também não é, se for pensar, pô, como que são os cortes do disco, se você vai abrindo ele, de pouco em pouco você está mais pegando de um lado, isso pode acabar desgastando o disco. O certo é você vir retinho, sempre, porque aqui ele está tocando certo, mas até o final do disco ele está tocando no melhor jeito possível. E você falou que ele é diferente de um toca-discos de R$400, sabe quanto que ele custa? 160 mil. E é exatamente o que o André explicou, que é muito legal, que é o seguinte... Aí é mais... e claro que tem que ser melhor que sua assinatura de R$30 do Spotify. Obrigatoriamente tem que ser melhor. Mas é a mesma coisa que você explicou, e você explicou muito bem, que é o seguinte... a câmera analógica é superior à digital. Sim, quando você fala de IMAX 70mm, ou então 65mm Panavision, aí a gente está falando de uma qualidade superior do que qualquer câmera digital consegue chegar. Mas quando você pega a Kodak, aquela câmera descartável da Kodak... Uma 8mm. Uma 8mm, a qualidade compara é muito com a pior 8K. do que a de um celular. Sim. Então é a mesma coisa, né? Então assim, você só vai ter o analógico superior ao digital quando você tem esse ultra Mas high-end, é uma coisa muito legal, porque eu acho que concepção nossa por a gente viver num mundo completamente digital é sempre achar que tudo que é digital é melhor, mas não, ainda o vinil é melhor. Cara, se você reparar, ele tem até um nível aqui, ó, pra você, tipo, deixar o toca-disco sempre nivelado.
Então assim, como que funciona pro som sair do disco de vinil e tocar nas caixas? O som ele vai sair daqui, ele passa pelo pré de fono, que vai aumentar esse sinal, ele vai sair de milivolts para volts, porque se a gente pegasse o sinal daqui e passasse direto pro pré-amplificador, você não ia conseguir ouvir nada, o volume ia ser muito baixo. Se você tentasse aumentar, esse volume ia vir com muito ruído. Então antes ele tem que passar pelo pré de fono para aumentar o sinal de milivolts para volts, e aí agora quando ele vai pro pré-amplificador, você consegue ouvir um som sem ruído, ele não introduziu ruído na hora de aumentar esse volume. E aí ele passa aqui pro pré-amplificador e ele sai do pré-amplificador e vai direto para o amplificador, que é esse aqui. Isso aqui é um amplificador mono, tá? Para quem não está acostumado a ver tudo isso aqui junto, nem eu estava, é porque normalmente você tem em casa um receiver, que é tudo junto. Então que aqui é tudo isso aqui numa caixa só. Só que, obviamente, essa uma caixa só não faz isso bem feito. Então, se você quer ouvir o melhor do melhor, o high-end, o mais perfeito que pode ser, aí você precisa de cada caixa, cada equipamento aqui ser separado para não introduzir nenhum tipo de noise, não introduzir nenhum tipo de ruído e não estragar o seu som, você ter o som mais puro possível. Então aqui, isso aqui é um amplificador gigantesco, que na minha opinião, quando eu vi isso aqui, eu falei, não, deve ser um amplificador de 5, 7 canais. Não, é um amplificador mono, é para uma caixa. Então você tem 2 amplificadores, um para cada caixa. Ele vai receber aqui de 500 watts por canal. Por canal não, né? Porque é só um canal. Então é 500 watts no total. Então essa caixa aqui, ela está sendo amplificada com 500 watts. E aí a gente tem esse sinal perfeito. Isso no analógico. Quando a gente fala não chegou no digital ainda. Beleza. Mas eu não tenho o disco de vinil do Pink Floyd Dark Side of the Moon e eu queria ouvir Time. Como que você vai fazer para ouvir isso sem o disco de vinil? Conecta no Bluetooth e ligo direto nas caixas? Eu, sinceramente, aconselharia você a comprar o disco de vinil. Mas se você ainda não chegou o disco ainda e você quer muito ouvir Time, aí tem a parte digital desse sistema. Só um parênteses, antes de entrar, isso é muito legal. Porque você pensa, você está ouvindo um som completamente analógico. Já que a gente está falando de hi-fi aqui, não é sobre você ouvir o volume da caixa, mas sim a experiência do som. Você realmente acreditar que a banda está aqui no meio tocando para você. Então explicou pra gente uma coisa muito legal. É que, quantos ouvidos você tem? Você tem 2 ouvidos, então você precisa de 2 caixas. Então isso ele serve para você não ouvir a caixa, você ouvir a sala. Então você engana seu cérebro para achar que tá tudo vindo daqui do meio. Aqui toca uma bateria ou o cara tá cantando daqui no meio. Então assim, isso traz uma percepção de som incrível, porque você realmente acredita que aquilo tá rolando ali. Você não consegue encontrar a caixa no ambiente espacial. E pensando nesse lado todo, né? Você estava falando aqui só de analógico. Só de analógico, mas aí quando a gente parte pro digital, a primeira coisa que você precisa do digital, né? Cadê o disco do digital? A gente precisa de uma máquina que seja uma biblioteca de músicas. Esse sistema aqui, ele é um sistema que vai armazenar todas as suas músicas. Então aqui é onde tem todos os seus downloads de música digital que você pode querer ouvir no mundo. Deve ter alguns terabytes aqui de armazenamento para você poder fazer isso. E aí ele vai sair daqui e ele vai passar por, agora, quem é gamer e quem gosta de áudio nessa parte de computadores, quem tem um DAC em casa para jogar, né? Você tem um DAC, é um Digital to Analog Converter. Ele vai pegar o sinal digital e vai converter para analógico para tocar o seu fone de ouvido. Então quem é gamer sabe, já comprou várias placazinhas que você coloca no USB do computador ou uma placa até maior e etc, para poder converter esse áudio. Isso aqui, ó, isso aqui é um DAC. Isso aqui é literalmente, ele vai fazer o Ferrari dos DACs. É, exatamente. Ele vai fazer o que aquela seu dongle USB que você conecta para amplificar o seu fone. Ele vai fazer isso aqui, só que do jeito certo, do melhor jeito possível. E ele é um pouquinho mais caro, né? Então assim, para quem tá acostumado igual eu de comprar DAC e custar tipo $50, $100, 200 é o mais top assim que eu já tive. Esse aqui custa $144 mil. Então aí o som vai sair aqui do DAC e vai passar agora de volta para o pré-amplificador. Então agora que a gente pegou esse sinal digital e converteu ele para analógico, é a mesma coisa que ali. Agora ele é um sinal analógico. E aí ele vai sair do pré-amplificador, que vai para o amplificador, que vai para as caixas. Uma coisa legal que o Tom me contou e eu não sabia, cara, e é muito incrível, é o seguinte, essa marca aqui, que é a marca do pré-amplificador, do amplificador, você vai ver muitas coisas aqui da Nagra, que é uma marca suíça, que inclusive, fun fact, o nome dela, Nagra, é em polonês to record, ou seja, gravar. E ela surgiu meio que com as gravações de cinema dos anos 40 ou 50, que foi quando o cinema saiu do cinema mudo e virou os talkies, né? Então eles começaram a ter que gravar áudio enquanto as câmeras... Sabe no filme Babilônia, quando você vê a Margaret Robbie começando a ir pro cinema falado, que antes era só cinema mudo? Então, foi aqui que a Nagra entrou para poder começar a trazer a gravação para os filmes. E também num filme pouco conhecido, né? Jaws, aquele tal do Steven Spielberg, ganhou seu primeiro Oscar, foi todo gravado com Nagra. Com os aparelhos de gravação da Nagra. Então, assim, ela é tão histórica que
com a Nagra, com a gravação de som da Nagra, o Oscar de melhor som foi pra Joss. Então, tipo, os caras têm um Oscar de som no cinema. Tem uma história super irada, eu acho até que a gente devia colocar um desse no cinema, tá? Cara, que legal. O conector deles aqui, o Limo, é igualzinho os da Red, das nossas câmeras de cinema. É mesmo, é mesmo. Olha aqui pra você ver, vem cá. Aqui, ó. Pode puxar? Eu sei puxar. Não. Cara, um som de 5 milhões de reais, setup todo, ó a galera surtando ali, ó, quando tava falando que ia puxar o cabo. Tem uma coisa muito legal aqui, que a gente falou de várias marcas, né, e as nacionalidades são muito interessantes. Você pega a Nagra, é suíça, esse iTunes aqui, português, Bergman, dinamarquês. Os hacks alemães, caixa da Estônia. Ah, então é tudo na Europa? Não. Toda a acústica é brasileira, que é a mesma que a gente está colocando no cinema, que é a da Nemesis. Isso aqui é uma coisa muito interessante que a gente aprendeu com o Tom, que é o seguinte, cara, você pode ter todo esse sistema, o melhor do mundo, você está nessa sala aqui que não tem nenhuma preparação, não tinha nenhuma preparação, ele vai tocar igual uma caixa de som, sabe, tipo, do celular, vai ser horrível. Então você precisa disso aqui para você conseguir começar a ouvir o som, diminuir as reflexões e tornar isso uma experiência realmente perfeita. Isso às vezes parece até, às vezes, sei lá, um pouco de frescura ou chegar, não, é só no ambiente hi-fi. E assim, a gente está usando isso aqui como exemplo, porque aqui a gente tem um sistema hi-fi mais insano que você poderia ter. A gente estava conversando sobre isso aqui, possivelmente é o sistema estéreo mais caro e mais, com maior, fala assim, o state of the art que já foi montado no Brasil. E o que a gente está fazendo no nosso cinema junto com o Tom da Nemesis e o Rodrigo da Next House, que é montar dentro do nosso cinema, poder trazer essa mesma experiência do melhor jeito possível, só que de uma forma um pouco mais, abre aspas também, né? Acessível, porque não são 5 milhões de reais de caixa. A gente vai ter um setup insano lá. Mas isso aqui é muito legal, porque, cara, tipo, é um caminho que você pode chegar infinito, né? E eu acho que, assim, é legal porque nós viemos de uma experiência que eu acho que é a de 99% das pessoas no mundo, que é a gente não tem experiência de som high-end. Fora um cinema, a gente nunca sentou para ouvir uma música que eu queria ouvir. Eu quero ouvir Pink Floyd, eu quero ouvir Dire Straits. A gente nunca sentou para ouvir só no som de casa. Então, assim, por mais que você possa ter caixas boas, você não tem uma preparação acústica, você realmente não vai estar sabendo como esse som deveria ter sido tocado. E é incrível, né? Tipo, a melhor coisa que a gente percebeu na hora foi, tipo, cara, como que pode ser só 2 caixas? Parece que eu tô no sistema surround Dolby Atmos, com caixa jogando o som do teto. Eu fecho o olho, parecia que você tava vendo uma banda tocar. Literalmente. Não tinha 2 caixas, você não consegue localizar essas 2 caixas. Fechando o olho, você não consegue olhar. Eles até falaram que tem uma brincadeira que eles falam que o objetivo deles é enganar o cego, é trazer o cego e falar, acha as caixas, que você realmente não vai conseguir achar. Agora a parte mais importante, né? Vocês ouviram a gente falar de tech disso aqui tudo, explicar cada equipamento. Vamos ouvir como que toca essas caixas.